Saudações a todos, aqui é o Dr. Júlio Castro. Venho aqui fazer essa live um pouquinho com vocês para a gente poder estar discutindo, comentando um pouquinho sobre tratamento, sobre patologias, sobre como você deve evitar alguns traumas, algumas coisas durante o seu dia a dia para poder evitar de ter essas lesões, essas dores e como que nós tratamos. Agora são 8 horas, já tem algumas pessoas já olhando ali para nós, para essa live, e eu recebi também aqui durante a semana várias perguntas, perguntando para nós aqui sobre como prevenir tais patologias, tais lesões, Então eu vou estar comentando aqui, e de todas essas perguntas, que o pessoal comentou comigo, o pessoal comenta muito, nós vamos falar hoje sobre, eu peguei 2 patologias, para a gente poder estar comentando, estar falando aqui com vocês. Vocês podem colocar aqui nos comentários sobre quais patologias, tratamento e causas, vocês querem que eu diga a vocês, que eu fale para vocês, durante a semana também, tá bom? Eu fiz essa live aqui, eu estou fazendo essa live toda sexta-feira, nesse horário, que é o horário mais tranquilo aqui para nós aqui, na parte de atendimento é mais tranquilo. Sexta-feira, a parte da tarde, o pessoal já, as pessoas que estão marcando tratamentos acabam não vindo, porque querem sair, passear, tal e tudo mais. Agora, durante a semana é muito cheio, às vezes eu paro 10 horas da noite, 11 horas, Amanhã eu também tenho paciente o dia inteiro, Tem pessoas, amanhã vai estar aqui um médico que é de longe também, de outra cidade, então eles não podem vir aqui da semana, acaba vindo em outros dias, Então, de segunda a sexta é sempre cheio. Sexta-feira, esse horário da noite impressionante, mas é mais tranquilo, é mais vazio, Então, eu vou responder para vocês algumas questões, algumas coisinhas que vocês podem também aqui, tá colocando aqui nos comentários quais patologias vocês desejam que eu comente aqui, que eu falo sobre tudo isso, E a primeira coisa que dessas mensagens que eu recebi, não foi muito não, Foi umas 20 e poucas comentários. Fala muito sobre dor lombar, que é o que mais atinge as pessoas, São essas dores na lombar. E depois eu tive umas 7 perguntas sobre dores, algias ali no pé, que é a fascite plantar esporão de calcânio, que a pessoa fala muito e aí não consegue resultado, e por que não consegue, o que a gente pode estar fazendo para poder melhorar isso aí, Então vou começar com a parte da lombar, que é uma dor ali crônica que o pessoal tem, que nós fazemos testes aqui na hora para a gente ver se apenas uma neuralgia. O que é uma neuralgia? Geralmente assim, o quadril das pessoas ali, a crista ilíaca, ela tem que estar bem certinha de um lado do outro, tem que estar com a mesma mobilidade de um lado do outro. Se não tiver, as musculaturas internas ali da pelve, elas podem entrar em espasmo. O espasmo o que é? Como se fosse uma cãibra muito forte. E aí começa a apertar os nervos importantes ali que estão saindo do plexo braquial. Esses nervos, eles saem ali da parte lombar e também da parte sacral ali. Eles descem para a perna direita e para a perna esquerda. E quando eles saem, esses nervos, ali da parte lombar, eles formam um cordão grosso, um nervo grosso, que chama nervo isquiático, que é a junção do nervo tibial e mais o fibular, que chamamos de isquiático. E quando ele vai descendo para a perna direita e também para a perna esquerda, ele passa por determinados pontos ali, musculaturas, que ela pode entrar em espasmo, uma quebra muito forte, que pode ocorrer quando a pessoa ela tem um acidente, um trauma, tipo ela caiu, ou então se machucou, um acidente, ou então quando a pelve ela não está alinhada, uma está para frente, que é para anterior, ou pode estar para posterior. Mas você me diz assim, que eu vejo muito aqui, mas por que minha pelve ela foi para anterior? Então eu vou dar uma pausa aqui só para falar o porquê que isso pode ocorrer, que é a maior causa dessas dores, dessas pessoas, Então, o que ocorre, Quando a pessoa está trabalhando durante horas, ela fica com a perna cruzada. Então, a perna que está para cima ali, na outra ali, cruzada, a crista ilíaca, ela acaba indo para anterior. E aí, começam as musculaturas ali da pelve a entrar em espasmo muito forte. Isso é uma causa muito grande aqui, que ocorre aqui com os pacientes quando vêm aqui para poder fazer avaliação e tratamento comigo. Outra causa muito importante também é quando as pessoas trabalham com carro. Isso é uma coisa muito interessante. É sempre o lado esquerdo que está para anterior. O porquê? Porque é o lado da embreagem.
né? Então esses motoristas, o pessoal me procura muito que é da van, mexe com van escolar, que mexe com caminhoneiros também, pessoal da Uber, né? Ou por quê? Porque ele pisa tanto na embreagem, e às vezes a embreagem é dura, né? O carro é mais antigo, e ele começa a ter essas dores muito fortes. Então, quando tem essas dores muito fortes, assim, quando esse pessoal que é da Uber, o pessoal assim que trabalha com essas coisas de transporte durante muitas horas, é normal a crista ilíaca, o ilho, né, do lado esquerdo, que é o lado da embreagem, ele ir para frente. Só que ele começa a apertar musculaturas ali mais profundas ali da pelve nossa, né? Então, quando o plexo braquial, que é os nervos da gente ali, né, que estão saindo ali por cada vértebra lombar, ali, pelo forame ali de conjugação de uma vértebra e outra, eles formam o cordão de nervo isquiático, estão descendo ali. O primeiro ponto, barreira que ele vai encontrar é uma musculatura que chama psoas. Essa musculatura, olha só, ela começa ali nas vértebras lombares ali, a origem dela. E a inserção dela, ela vai descendo até na parte de dentro ali da perna ali do fêmur, que é o trocânter menor. Só que daí o que ocorre? Quando essa musculatura, ou a pessoa fica muito tempo sentada, essa musculatura está encurtada. Fica durante horas assim, parado. Aí quando vai levantar, a musculatura ela pode não ter essa elasticidade de voltar. E aquele tônus ele fica maior, fica ali, vamos dizer assim, em contração total. É como se você fizesse uma musculação e não soltasse o peso. Só que daí o tônus aumenta e começa a encostar nesses nervos ali, que está saindo ali pelo forame ali, de conjugação de uma vértebra e outra, e começa a causar algias, né? Ou então até uma radiculopatia, né? Geralmente essa palavra de radiculopatia nós falamos assim quando é uma herniação, né? Onde tem uma vértebra e outra e tem uma protusão discal e encosta dessas raízes nervosas. Mas também é uma dor muito parecida com essas dores de neuralgia, né? Que são dores no nervo, mas ocorridas por essas musculaturas que se contraem. Só que daí, quando esse nervo ele está descendo, ele passou ali por pessoas, quando está descendo, ele encontra uma outra barreira ali também, que no quadril nosso, o osso ilíaco, tem uma musculatura interna ali, que é a musculatura ilíaca. E esse nervo ele passa bem no meio desse músculo, é como se você furasse, né, esse músculo. E às vezes esse músculo, quando o quadril ele não está retinho, alinhado, ele está mais para anterior, contrai também, entra em espasmo e aperta o nervo. E nervo não gosta de ser comprimido ou então esticado, estirado. Senão começa essas dores muito fortes. Começa na lombar ali e começa a descer para a parte de membro inferior, para a perna ali, do lado que está acometendo isso, né? Aí depois descendo um pouquinho mais ali, ele passa na frente de uma musculatura ali, que fica atrás do glúteo, né? Ele fica ali por baixo do glúteo, que chama piriforme. E ele é clássico, sabe? Ele entra em espasmo muito forte. Então o pessoal que entra muito nesse espasmo quando cai, né, e bate muito forte, a musculatura como proteção, contrai e não solta. Que inclusive é o síndrome do piriforme. Começa a apertar também esses nervos que estão descendo, começa muita dor também. Depois descendo um pouquinho mais, ali perto da sua virilha, na continuação da virilha, existe um ligamento ali, que vai ali da pubis, que é esse ossinho que fica em cima do seu órgão. Ele vai até a crista ilíaca ali, que chama ligamento inguinal. Aí o que ocorre com esse ligamento inguinal, né? Esse ligamento inguinal, ele pode também entrar em encurtamento, ele pode encurtar. Ele começa a apertar também esse nervo, esse cordão grosso que está descendo ali, que é o isquiático. Só que quando passa, veja bem, nesse ligamento ali isquiático, ele se divide em dois nervos. Ele começa, um nervo ele vai por cima da coxa, ali, que é o nervo femoral, só que se esses três músculos estiverem apertando, vai sentir dor na perna ali. Por cima vai o nervo femoral, e daí tem uma outra inervação ali que sai dessa junção ali, que é o nervo ciático, que passa por baixo ali da perna ali, que é o nervo ciático, que só reclama muito, né? Ele passa pelo forame de conjugação ali, o forame obturado do isquio, que é o ossinho do bumbum que a gente senta, né? E aí pode ter compressões também. Inclusive pessoas que ficam muito tempo sentadas, esse forame obturado do isquio, né, ele tem uma membrana para não ficar um buraco vazio, aquele nervo passando, né? E essa membrana ela pode entrar, ter um encurtamento, ela pode apertar também esse nervo que está passando por dentro dele, né? Ela pode ali ter esse problema também, pessoas que ficam muito tempo sentadas, né? Principalmente o pessoal que é Uber, o pessoal que é caminhoneiro, que viaja muito, né? Então isso pode ocorrer sim, tá? E aí depois descendo ali, então veja só, temos dois nervos ali que vai causar problemas ali na perna da pessoa, dores na lombar e descendo mais.
Aí o que que ocorre, né? O nervo por cima ali da coxa, que é o nervo ali, nós estamos falando que é o nervo femoral, mas no meio da coxa ele se divide de novo, que é o nervo femoral lateral. E aí quando tem uma dor ao lado da perna ali, é uma neuralgia parestésica que nós chamamos. Começa uma dor muito forte também. Mas a origem, veja só, não é ali do lado da coxa, ou em cima da coxa, que é o nervo femoral. Está saindo lá das vértebras lá, que quando saiu os nervos, estava tendo toda essa compressão. Tá? Aí depois esse nervo femoral descendo mais um pouquinho, 4 dedos ele acima ali do joelho, ele se divide em 2 ainda para passar do lado do joelho ali. Que esses 2 aí é o nervo tibial ali, que passa mais na parte medial de dentro, e na parte lateral, que é a parte de fora da perna, é o nervo fibular. Depois descendo, se divide mais em 2 também, de novo, esses 2 divide, acaba sendo 4, né? Que é o tibial profundo, e depois tem o fibular profundo também, e o lateral. E eles vão até o pé. Só que quando eles passam esse nervo fibular, eles passam do lado do pé, que eu vou chegar também aí onde eu quero chegar. Do lado do calcanhar ali, do lado ali do calcanhar, onde tem um túnel do calcânio, do lado de fora e do lado de dentro, esses 2 nervos, né, para poder inervar a parte ali dos pés, né? E o nervo tibial profundo, ele passa bem no meio do pé assim, também. Eu quero chegar até aí com os nervos para mim poder falar sobre o facete plantar e o esporão calcâneo também, tá? Mas estamos lá na parte de dores na lombar, né? Na parte de neuralgia, essas pressões que ocorrem desses nervos, começa uma dor muito forte, né? E aí, o que ocorre, né? Esquecemos de falar do nervo ciático, que passou lá pelo forame obturado, lá atrás, pelo forame do isquio, e está por trás ali da coxa, né? A parte de baixo da coxa, né? Nós chamamos de isquios tibiais ali, né? Que são vários músculos ali, né? Que tem o bíceps femoral, que é o maior, semimembranaço, semitendinoso, né? E por cima, que é o femoral ali, que está o quadríceps, né? Que é ali passa o reto femoral, vasculo medial, lateral, e passa o sartório também cruzando tudo. Só que daí existem pontos de compressões, falando só da parte de inervação, que pode ocorrer. E eu falei para vocês de alguns pontos de compressões, primeiro que foi o psoas, depois foi o músculo ilíaco, depois foi o piriforme, depois o ligamento inguinal, né? Eu falei todo o trajeto para vocês. Mas depois ali descendo um pouquinho mais, aí no joelho, esses nervos, quando passam na lateral ali, existem ali pontos de compressões, porque tem um sulco, como se fosse um túnelzinho, um sulco, tá? Que esse nervo está passando. Mas se alguma coisa apertar ali do lado do joelho, começa a causar uma dor muito forte também. Da parte de dentro ali do joelho, nós chamamos ali de pata de ganso, porque músculos ali de trás da coxa, eles se inserem ali do ladinho. E aí, como fica 3 músculos ali, com um tendão desse músculo inserido ali, que gruda ali na tíbia, esse nervo também está passando. Então, se tiver alguma inflamação, abatida, qualquer coisa, começa a apertar um nervo ali também. Olha só a situação. E aí começa dores muito fortes ali também na parte de dentro, ali do joelho. E na parte de fora, quando também tem outro nervo importante, que é o fibular passando ali bem na cabeça da fíbula, ali bem do ladinho do joelho, um pouquinho mais para baixo, tem um músculo muito importante, que é o mais forte ali, de parte de trás da coxa, que é o bíceps femoral. Ele está sendo inserido ali. Só que quando se insere ali esse músculo, que é o bíceps femoral, que ele vem lá no seu isquio, vem até aqui, ó, até a cabeça da fíbula ali, também está passando um nervo importante ali. E se tiver alguma inflamação, alguma coisa ali, e pode também causar essas neuralgias, essas dores muito fortes ali. Então são pontos de compressões. E quando o paciente chega até mim, eu tenho que avaliar todos esses nervos que estão descendo, todos os pontos de compressões de cada um separadamente, para ver realmente de onde que é. Mas também não posso esquecer de onde está vindo, que é lá das vértebras, né? Mas o porquê que lá das vértebras está saindo? Bom, tem 2 hipóteses. Se a vértebra estiver hipomóvel, mas como assim hipomóvel? As vértebras é uma em cima da outra, tem um disco no meio das vértebras, né? O que ocorre? Quando nós fazemos a parte de mobilidade dessas vértebras, a pessoa deitada de barriga para baixo, né, que é em decúbito ventral, nós pegamos na espinha ali da vértebra e apertamos um pouquinho para baixo assim, ó. Ela tem que descer e subir. A parte de mobilidade está boa. As informações neurais estão sendo perfeitas ali do disco, está tudo perfeito. Entra no forame de conjugação entre uma vértebra e outra, tá legal. Agora, se tiver duro, não tá mexendo, tem que ganhar mobilidade, as informações saem erradas, começa a dor desde já dali, dessa saída. Mas olha só que interessante, mais coisas, né? Que a gente vai estar chegando até chegar na patologia, até chegar no tratamento. O vídeo é um pouquinho longo, tá? Eu sei que você não é da área, pode não ser da área, mas é muito interessante você saber
tá bom? Sobre isso aí, porque tem tudo um propósito, tá? E tudo isso que eu estou falando com você, eu falo com o paciente na hora que eu estou mexendo, por que eu estou mexendo. De repente, por que eu estou apertando aqui tal coisa, né? De repente a pessoa acha que eu estou fazendo carinho, mas não é carinho, é tratamento, tem um porquê, né? Estou apertando tal nervo, tal músculo, tal detalhe por detalhe, né? Para falar para a pessoa entender, né? Que tem um propósito ali que eu estou fazendo aquilo, que é para poder destravar e aparar essas dores, né? Então, porque a fisioterapia, ela não é só aquele negócio assim de, estou com uma tensão, a musculatura está num tônus maior, uma tensão. Ou então uma massagem. Não, não é isso, né? A parte da fisioterapia avançada, o que é? É saber todo o encaminhamento de cada nervo do corpo da gente, desde cervical, torácico e lombar, para ver todos os pontos de compressão, para poder alinhar tudo isso aí certinho e parar essas dores no seu corpo. Que não seja apenas um tratamento assim, que a dor ela passe na hora, mas que ela tenha assim, que seja duradouro, né, o tratamento, que passe e você ficar bem, né? Aí voltando, né? Então aí, ao lado do joelho tem esses dois pontos que pode ter essas compressões. E depois lá no pé também. Ao lado do calcanhar passa nervos de um lado e do outro. E se a pessoa pisa torta, né? Ela pisa uma pisada para fora, nós chamamos de inversão. É quando o calcanhar ali, ele vai para dentro e a pessoa pisa para fora, né? Até no tênis aparece ali. Pode estar comprimindo esse nervo que está descendo ali do lado ali, que é o fibular, né? E também pode estar comprimindo o outro, porque o calcanhar está torto para dentro. Também esse túnel que passa, esse nervo também pode estar comprimido. Então, calma que eu vou chegar lá no pé, detalhes por detalhes. Vamos voltar lá para a lombar, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é, né? Quando a pessoa ela tem essas neuralgias, né? Eu tenho que ver da onde que está apertando esses nervos. Então, eu tenho que fazer todo esse trajeto para me saber. Esse é o primeiro ponto aqui que eu faço aqui, né? Fisioterapia avançada é isso. Eu tenho que descobrir e mapear o seu corpo todo. Aí depois eu tenho que ver bem ali na sua pelve, exatamente ali, como que tá. Se está para anterior ou está para posterior. E aí, se tiver para anterior, geralmente, 90% dos casos, essa pelve está para anterior. Porque a pessoa tem um padrão errado de pisar muito na embreagem dura, durante muitas horas dirigindo. Outra coisa também, o que é? É quando a pessoa, ela cruza as pernas, a perna que está por cima vai a pelve ir para anterior. E quando a pessoa tem alguma patologia, alguma dor, e aí sempre ela usa uma perna como base, mais forte, né? Então aquela perna mais forte ali, que sustenta o corpo dela, sempre aquele quadril, a pelve, ela vai ir para frente. E vai ocorrer todos esses eventos, vai causar dor na lombar e dores radiadas para baixo, que é uma neuralgia, né? Então uma ciatalgia. Ciatalgia é quando pega o ciático, né? Mas veja que desde o ciático, dores para cima da coxa ou dores na lombar, tudo sai do mesmo nervo lá em cima. Ela está saindo do plexo braquial ali, né? E das lombares ali, das vértebras L1 até L5. Então é muito importante a gente estar sabendo disso, né? Tá tendo essa noção. E aí nós temos que fazer a parte de mobilidade dessas vértebras e descomprimir com liberações miofaciais isquêmicas e também dinâmicas, mexendo cada um desses músculos e desses pontos de compressão para ver onde dói, para poder estar liberando, para a dor na lombar parar, né? Não adianta só ficar esfregando, fazendo massagem na lombar, né? Fazendo qualquer outra coisa, né? Uma ventosa. A ventosa é muito importante assim, as pessoas saberem, né? Porque nós fazemos assim, todos esses cursos, temos todos os certificados, mas o que eu uso uma ventosa, né? Quando tem dor no corpo, a irrigação ali, o fluxo de sangue é um pouco menor. Então, quando a gente coloca uma ventosa e aumenta o fluxo, melhora um pouco a dor, mas não resolve o caso. Porque não adianta eu tirar a dor ali, mas tem todo esse evento que eu falei para você, que eu tenho que alinhar. Então, não vai adiantar, né? Então, a ventosa eu acho muito interessante eu fazer ela dinâmica, colocar ela por 2, 3 minutos, para poder fazer uma hiperemia grande ali, puxar bastante sangue, para depois entrar com agulhamento. Né, eu vou falar o porquê disso tudo, né? Com agulhamento, assim, com aquelas agulhas de acupuntura, né? Nós chamamos de dry needle, quando a gente coloca a agulha e depois coloca também a parte de eletroterapia, que são aqueles choques, né, na agulha, né? Porque daí a ação é muito grande, né? Mas isso tudo, depois que eu fiz todo esse trajeto, depois que eu fiz todo esse evento, toda a parte de terapia manual, para poder alinhar a pessoa tudo certinho, desobstruir todos esses caminhos dos nervos e alinhar a pessoa, que no final nós fazemos a parte da parte de analgesia. Que analgesia o que é, né? É tirar a dor da pessoa, né? Que daí entra a parte de eletroterapia, que eu gosto muito da parte de eletroacupuntura, que é o mesmo nome de dry needling, né?
que é você colocar as agulhas e colocar um choque nela, né? Mesmo por que isso? Por que isso aí ocorre, né? Então é muito interessante, assim, que quando a gente coloca uma agulha, assim, o corpo ele entende que tem uma coisa estranha ali dentro também, uma coisa de metal. E ele precisa tirar aquilo ali. E ele começa a liberar alguns hormônios ali, que chamam opioides ali, que causam uma resistência à dor. O corpo ele tolera mais a dor. E também causa um pouco de analgesia. Agora, veja bem, assim, quando eu uso a parte de eletroterapia, né, essas correntes TENS, tem outros também que tiram dor, olha só que interessante, elas desligam a corrente TENS, os receptores de dor que nós temos no corpo, na pele, na musculatura, em todo lugar, tem uns pontinhos que chamam de nociceptores. E eles que levam informação ao cérebro que você está sentindo dor naquele local. Então, se eu uso a eletroterapia para poder zerar, né, esses pontinhos que são esses nociceptores, mais agulha para poder você ter mais tolerância e liberar hormônios que são opioides que para você aguentar a dor ali, então o resultado é incrível, entendeu? E a agulha vai mais fundo ainda, né? Quando coloca uma agulhinha de acupuntura com um choque. Aí esse efeito é mais profundo ainda no corpo da pessoa. E a pessoa tem um resultado muito melhor, sabe? Assim, então zera a dor que pode durar horas ou dias ou até semanas, né? Então, o que ocorre? Por essas posições de conforto de uma pessoa na casa dela, ou então no carro, ou então quando fica cruzando a perna no trabalho, ou então quando fica no sofá de lado cruzando a perna de lado, o ilho ele pode ir para frente, para anterior, geralmente para anterior. Tem outros casos que são um pouco mais graves, que ela vai para posterior. Mas é um outro assunto que é um outro detalhe mais complexo, né, de explicar. E aí pode sim tá causando todo esse evento, essas dores na lombar, né? Agora, se depois de tudo isso, né, nós fazemos a parte de terapia manual, esse rastreio, terapia manual, e depois entramos com uma acupuntura, com uma eletroacupuntura, né, para poder causar esse benefício todo, uma ventosa também interessante para aumentar a anemia, o acúmulo de sangue naquele local que está sentindo dor, é muito interessante. Mas, e se isso aí tudo, veja bem, se isso aí tudo não ter resultado? Aí passou uma hora e meia, o paciente olha para você, Júlio, eu estou a mesma coisa. Situação, né? E aí, o que a gente faz, né? O que eu faço, né? Daí eu vou suspeitar de hérnia de disco. Por quê? Né? Uma vértebra e outra ali tem uma certa pressão. E tem um disquinho ali dentro ali. E quando esse disquinho ali, ele tem um anel fibroso ao lado dele, e ele pode romper, ele pode estourar, quebrar. E dentro desse disco ali, é um pouquinho mais mole, chama núcleo pulposo. Ele pode sair por essa rachadurinha. Só que sai e encosta nesses nervos que estão descendo do lado dessas vértebras. Daí é uma radiculopatia, uma dor muito forte de hérnia de disco. Daí é muito grave, é uma dor muito forte, que mesmo fazendo todos esses trajetos ainda não resolve. E aí eu tenho que fazer um teste com a pessoa, né? Um teste até que simples até. Tem vários tipos de teste, deitado, que te levanta a perna e várias outras coisas. Mas uma coisa muito clássica, o que é, né? É a gente inclinar o corpo para um lado para ver se as vértebras ali, elas abrem, né, de um lado aqui, esse espaço onde está saindo a parte de inervação ali, né, e tem o disquinho. Quando eu faço esse movimento, quando a pessoa inclina para um lado, a dor melhora, quer dizer que a vértebra ali, ela abriu esse processo transverso e aquele disquinho ali, ele voltou um pouquinho, parou de pensar. E parou de pensar aquele nervo ali, aqueles nervos, né? E aí a pessoa tem uma melhora. Opa, isso aí é uma característica de uma hérnia. Agora, bom, aqui melhora. E se a gente inclinar o corpo para o outro lado? Daí vai apertar mais, não vai? É como se eu inclinasse para cá, é como se apertasse para cá. Uma vértebra com a outra. Vai apertar mais. Se apertando mais, esse núcleo pulposo ele vai até um pouquinho mais. E aperta mais ainda ali, encosta mais ali nas raízes nervosas. E encostando mais nessas raízes nervosas, o que ocorre? Muita dor. A pessoa fala, a Júlio dói demais. Opa, então, é certeza que se desse lado aqui fica bem e para cá dói muito, então quer dizer certeiro que essa hérnia ela tá para aquele lado ali. Né? E daí é um outro tratamento, a gente faz trações, né, para poder aumentar o espaço articular entre uma vértebra e outra, para poder esse disquinho ele regredir essa protusão, entendeu? Então isso que ocorre para poder a pessoa ter uma vida melhor ali e melhorar. E aí tem terapia manual, tem movimentos, a gente fazemos trações e rotações, né? Para poder ter essa hérnia voltar. Tem máquinas aqui também de tração, onde ela estica toda a pessoa.
né, para poder ali as vértebras estarem no espaço articular entre uma vértebra e outra, aumentar e a pessoa ela ficar bem, né, e regredir essa herniação, né. Não é na primeira sessão, ela pode ter uma melhora de 40%, 60% quando é uma herniação. Lombar, quando é só lombar e esses trajetos todos que eu falei para vocês, nós conseguimos um resultado gigante de fazer com que a dor ela já melhora assim 80% até 100% já na primeira sessão. De repente, se não melhorou, a gente marca mais uma, 2 sessões e já resolve, né? Então a gente consegue um bom resultado. Agora, como estamos falando aqui de herniação, mas o porquê que dá isso, né? Geralmente aqui o pessoal que vem aqui com muita dor na hérnia, né? Geralmente são pessoas que pegam muito peso, né? Porque a herniação é quando fazendo uma flexão de tronco ou uma extensão carregando uma carga muito pesada. Só que não é só pegar uma carga pesada, é quando tem giro de tronco também. Então se eu tiver uma caixa pesada na mão aqui, ó, eu vou colocar no chão. Então flexiono um pouco o joelho para não abaixar muito o corpo, para não forçar muito ali minha coluna, minha lombar, e coloco no chão. Mas geralmente tem uma coisa na minha frente, eu quero colocar um pouquinho mais para o lado esquerdo. Eu pego essa caixa, eu abaixo e giro, ó. Daí esse movimento faz com que aquele anel fibroso que fica ao lado ali, ao redor ali do disco vertebral, ele quebre e o núcleo pulposo de dentro ele saia para fora por aquela rachadura e começa a pinçar os nervos. Isso é uma hérnia discal, entendeu? Ou então a mesma coisa se eu tiver que pegar uma caixa no chão e levantar da mesma forma, com o tronco virado e fazer uma força muito grande. Isso ocorre. Então, tipo assim, nós temos resultado assim, e lembrar sempre, né, que conseguimos melhorar sim as dores, mas 90% nós conseguimos, mas ainda você vai ficar com aquela dorzinha, sabe? É necessário várias sessões, pelo menos 10 sessões para todo dia a gente estar ali regredindo. E a dor lombar não, né? Então esses espasmos aí, esse alinhamento é mais rápido de ocorrer, da gente conseguir um resultado muito bom, essas neuralgias, essa ciatalgia, então é uma coisa muito mais fácil, né, de resolver. Quando é uma dor lombar, uma lombocetalgia, né, uma lombalgia, essas coisas, essas dores, a gente consegue um resultado bem melhor, né? Aqui pela live, eu não tenho aqui os minutos que fala aqui, mas eu sei que a live aqui do Instagram, obrigado quem está assistindo, tem pessoas também que estão assistindo pelo YouTube, tem um programa aqui que passa em outros canais também, tá bom? Então, e outra coisa muito importante, né, que eu falar para vocês, né? Então, eu falei sobre a parte de dores na lombar, o porquê. Dores também na parte de herniação e o porquê também, que é interessante, né, que tem uma herniação. E também vamos falar agora lá da fascite plantar, lá de baixo, lembra, lá dos pés. E a parte também ali de esporão de calcânio, que muita gente procura. Ju, eu estou com muita dor, o que eu faço para poder resolver isso? E acaba que ninguém, né, resolve. E por que a gente tem um bom resultado assim? Sabe por quê? Vou contar para vocês. Por causa do raciocínio clínico avançado. Não é só onde está o local da dor, você fazer uma crioterapia, vou colocar um pouquinho de gelo ali, porque o gelo ele tira a dor, não sei o que, não. Eu preciso saber a causa da dor. Eu preciso saber de onde que está vindo a dor, né? E vamos falar sobre fascite plantar, esporão de calcânio agora, tá bom? Porque eu não estou com o relógio aqui, e não aparece aqui o tempo da live, né? Eu sei que uma hora aqui ela vai parar, ela cancela a live. Né? Acho que é 59 minutos só. E temos muita coisa para falar, né? Estou falando de uma maneira mais simples, tá? Uma forma técnica mais simples, não assim tão complexa, né? Para todo mundo entender, né, sobre esses detalhes, né? Então vamos lá, começar com fascite plantar, né? O que acontece ali? Os ossos do pé, eles têm que ter todos mobilidade. Abaixo ali do malelo, que é aqueles dorzinhos que ficam ao lado ali do seu tornozelo, ali, o malelo medial, lateral. Abaixo deles ali temos alguns ossos do pé, onde eu vou estar falando para vocês, né, sobre a fascite plantar, esporão de calcânio, né? Falamos de outras patologias. Mas o porquê que ocorre todos esses detalhes, todos esses eventos, né? Então, o primeiro osso ali, abaixo da tíbia ali, olha, da fíbula ali, tá ali o talos. O talos ali ele é um osso que é muito complicado, porque quando a pessoa, ela pisa em uma inversão, quando ela pisa para fora, tem aquela pisada, o calcanhar vai para dentro, e tem esse desabamento, né? O talos é o primeiro a querer descer um pouquinho para o lado, para a lateral. Mas o porquê disso? Mas ele, veja bem, esse osso aí, ele tem que ter uma mobilidade entre o talos e o navicular, que é um signo que fica abaixo dele, o navicular. Então, osso com osso sempre tem uma articulação.
E tem que ter um pouquinho de um molejo, assim, ó, de manejo, vamos dizer assim, ó, de mobilidade. Porque se não tiver, começa a sobrecarregar muito esses ossos. E aí, todo aquele grupo ali, quando a pessoa tem uma pisada errada, como fosse uma inversão, acaba desabando. Então, ali o pé da pessoa, a parte superior, ele acaba desabando, né? E fica mais difícil para a gente poder ter um retorno disso aí melhor. Então, daí falamos do talos, ali do navicular, e depois tem o cuneiforme. São 3 ossinhos ali, o medial, o intermédio e o lateral. Entre esses ossos, nós temos que ver, detalhe por detalhe, se tem molejo entre cada um desses ossos. A parte de terapia manual, a parte do navicular também, com eles ali, a parte do talos ali. Tem que ter mobilidade. Aí depois, abaixo desses ossos ali navicular, tem o cuboide. Quer dizer, abaixo do cuneiforme tem um osso cuboide que fica bem na parte lateral do pé. Ele também, seguramos esse osso, né, segurando a parte do pé, ele tem que ter mobilidade. Se não tiver, temos que ganhar mobilidade. Porque senão nós não conseguimos resolver uma fascite plantar e um esporão de calcânio. Porque o pé, ele tem que estar ali todo certinho, a parte de mobilidade, porque temos que ver também ali as articulações. Do talos ali, ó, até o calcânio, que é o osso que fica por baixo, talos calcâneo, talos fibular, né? Então, e o talos fibular posterior, temos que saber tudo certinho ali como que tá. Você tem frouxidão desse ligamento, como que tá esse molejo do pé todo. Após a frente ali desses cuneiformes ali, tem os metatarsos, né? Os ossos do metatarso, né? Do primeiro até o quinto. Nós temos que mobilizar para ver. Geralmente pessoas de idade, né, essa musculatura interóssea aí, né, metatarsais entre um osso e outro ali, ó, antes de chegar nas falanges ali, eles ficam muito duros, eles não se mexem um com o outro, pessoas de idade. Isso aí começa a causar muita dor, porque imagina só um pé duro. E aí ele tem um pouquinho de eversão, ou então um pouco de inversão, que é o pisada torta, né? E aí todo aquele bloco fica recebendo peso do corpo e começa a causar muitos pontos de compressão ali embaixo do pé, na face, que vamos chegar ali, né? Então daí tem que ter todo esse molejo, tem que mobilizar todos esses ossos separadamente ali dos pés da pessoa, para poder depois a gente mexer ali na parte da fascite e na parte também do esporão. E a fascite, veja só, essa face, ela se liga bem ali, ó, nos metatarsos, na parte de baixo ali, e vai ali, eles se ligam todos ali, ó, essa face, essa pele dura, né, que pega os metatarsos, ela vai até ali o calcânio, né. Só que o que ocorre? Por que ocorre, né? Quando a pessoa ali, ela tem uma pisada muito torta, muito errada, o peso todo do corpo, essa gravidade, ela pode estar caindo exatamente sobre alguns ossos dali do pé. Se for muito ali no talos, ali no osso navicular, a pessoa quando pisa para fora, que é o meu caso, fica uma dor muito forte ali. E aquelas articulações ali, aqueles ligamentos que estão segurando os ossos, eles ficam estirados, mais esticados. Aí fica sempre uma pisada para fora. É muito difícil. Então a primeira coisa é a parte de mobilização. É até interessante depois, quando tem pisada muito fora, quando acabar uma sessão, a pessoa usar aqueles imobilizadores de tornozelo. É muito importante, porque tem uma haste de ferro do lado para ajudar a não pisar para fora. Ou então até uma kinesiotape, né? Não tem um efeito tão forte, né? Que são aquelas fitas, né, que nós colocamos para poder fazer o pé ele ficar na posição reta. Se ele pisa para fora, uma inversão, ou teve um entorse no pé, nós colocamos para poder ela pisar mais reto e o corpo está consciente que tem algo protegendo ali, que não vai ocorrer de novo. Então essa parte de propriocepção é muito importante. Mas vamos voltar lá onde eu falei que eu vou falar, né, que é a parte de fascite plantar. E essa face, ela pode encurtar, entrar em encurtamento. Mas o porquê que isso ocorre, né? Geralmente a face, ela começa a entrar em encurtamento, pessoas que usam muito salto. Porque quando nós quando levamos o calcânio ali, essa face, ela tem uma leve, sofre um leve encurtamento durante horas a pessoa trabalhando. E depois, quando ela vai querer colocar o calcanhar no chão na casa dela, tira o sapato, a face ela vai esticar, mas ela já ficou muito tempo com o tamanho dela, uma menor estrutura, né? Ela teve um encurtamento. E começa a ter essas dores, bem nessas regiões. E o que mais ocorre? Quando fica puxando muito ali, bom, na parte da frente aqui dos metatarsos da face, ela tá ali ligada em vários ossos aqui que são do metatarso. Agora lá atrás do calcanhar é só um ponto só. E começa a puxar muito isso aqui. E esse pontinho aqui, de trás aqui, começa a ter depósito de cálcio ali. Porque o osso, ele se modela.
Então tem essa face, ela está grudada no calcânio, e você está puxando o tempo todo, e começa a ter um depósito de cálcio maior ali, que é o sistema nosso de proteção, o osso ele se adapta, e começa a ficar uma pontinha que vira um esporão de calcânio, olha só, a parte de baixo do pé, por esse encurtamento dessa face. E aí também tem alguns pacientes que me procuram também, que tem esse esporão na parte de trás do calcânio. Mas como assim na parte de trás? Ele cria um calo ósseo. O porquê? Né? A pessoa ela usa muito ali, ela corre, atleta, ou então faz muito pedal, então usa muita panturrilha, e o tendão de Aquiles ali que está atrás fica sempre puxando, né? Para poder a pessoa ter propulsão para poder correr e fazer as coisas. E fica sempre puxando ali, e mais o uso de sapato apertado, que fica raspando a parte de trás do calcanhar, começa a criar um calo muito grande. Nós chamamos também um esporão ali, também, nessa parte de trás, né? Mas como resolver isso aí, né? Tem até um paciente aqui que está demorando, porque a gente consegue um resultado muito grande, né? Para poder aumentar essa fáscia, pegar a panturrilha, fazer liberações ali, usar também outros aparelhos para poder essa musculatura da panturrilha, ela parar esse espasmo, né? Para poder diminuir o tônus dele, parar de puxar esse tendão de Aquiles, para poder ficar ali pressionando, né? E depois uma medida analgésica no final. Mas o problema que ocorre, né? A pessoa ela continua trabalhando com o sapato apertado, continua fazendo os esportes, mas como que eu vou fazer isso? Olha só que interessante onde que eu vou chegar. Então, o fascite plantar, esporão de calcânio, não é só fazer uma medida de analgesia ali. Não é só eu pegar e colocar ali, vamos dizer assim, fazer uma massagem, uma liberação miofascial ou um instrumental, né, que são uns aparelhos, depois colocar alguns tens ou umas agulhas de acupuntura, né, que é de eletroterapia. Não é só fazer isso. Eu preciso fazer coisas a mais, né? E o que é? Olha só que interessante. Quando a pessoa ela tem uma base de gravidade, escuta bem isso, que é voltada para posterior, quando ela anda muito para frente. Geralmente as pessoas que têm o quadril, né, que as pessoas que têm o bumbum assim para frente, assim, né, chamamos de retroversão. É quando a pessoa tem muito esse padrão, o que ocorre, né? A pessoa e anda com meio corcunda assim lá atrás. Essa pessoa ela tem uma base de gravidade muito voltada para trás, que é bem ali no calcânio. Então o peso todo dela está indo ali. Então a probabilidade ali de ter um esporão é muito grande. Entendeu? E temos que mudar isso aí. Mas como é que eu mudo? Aí fora a parte de fisioterapia, temos que entrar com exercícios de propriocepção. Exercícios, né? Aqui que eu faço também com pessoas para poder mudar a base de gravidade. Ela não ficar andando lá para trás assim. Mas sim ela ficar corpo reto. Né? E pessoas também que têm uma base de gravidade muito para anterior, geralmente pessoas que pisam na ponta do pé tal, e aí ele força muito ali os metatarsos, porque está andando muito para frente, e essa face começa a ter encurtamento também, dores ali na frente, onde começa a face. Então temos que mudar isso aí também, temos que colocar a base de gravidade dela bem no centro, nem para frente e nem para trás, para poder a gente ter um resultado duradouro dessa fascite plantar e desse esporão de calcânio. Lembrando que a gente consegue um resultado excelente ali na parte da face para poder aumentar a elasticidade. Né? Agora, o esporão é uma coisa que não existe cura. Então é assim, mas Júlio, mas aí fica essa pontinha aí e tal, nós conseguimos melhorar a base dela de gravidade e também conseguimos ali tirar a dor, né? Ali e tirar o tônus muito grande da panturrilha que está puxando esse tendão de Aquiles para cima e onde também está puxando ali por baixo, que essa face aumentar o tamanho dela, não ficar puxando. Tudo que está ali naquele calcanhar, a gente tenta não fazer nada que puxe para baixo ou que puxe para cima, entendeu? E aí a pessoa tem um resultado para essas dores de esporão, para essas dores, né, de fascite plantar e principalmente é alinhar o pé dela. O pé dela não pode estar com uma eversão ou uma inversão, porque isso aí a gente não consegue resolver de uma vez o esporão e nem a fascite, é necessário alinhar. Mas como que nós alinhamos, né? Existem alguns exercícios, tal, toda a parte de terapia ali analgésica, mas o importante o que é? Essas pessoas que pisam no tutor, fazer uma ortes, né? Alguma coisa ali que mobilize o pé dela ali, para ela não ficar pisando erroneamente, para não ficar piorando ou, né, não cura, né, aquela dor. Então tem que arrumar o pé dela para ficar certinho, para parar essas compensações, né, para poder parar essas coisas. E olha que estão falando do pé, né?
E o pé é uma coisa muito interessante, né? Porque quando a pessoa ela pisa, olha só a parte de raciocínio clínico avançado, porque quando ela pisa em uma inversão, quando ela faz esse entorse de tornozelo, quando ela tem um entorse assim na rua, o que acontece geralmente, né? O osso maléolo ali que está ao lado da tíbia, ele acaba descendo um pouquinho. Só que tem uma musculatura muito interessante ali, que é o tensor da face lata, que pega do maléolo e vai até a crista ilíaca. E se descer um pouquinho, ou se você sentir muita dor, ficar mancando, aquele ilho lá em cima ali, do lado que ocorreu, ele vai para frente, para anterior. Olha só que situação. Aí começam as dores na lombar. Só que daí tem mais. Só que daí lembra da grande dorsal, aquela musculatura grande nas costas, até que os fisiculturistas, né, quando abrem a asa, fica aquela grandona, grande dorsal. E aí ela está inserida ali nessa crista ilíaca, atrás. E ela vai subindo por todas as costas ali, ó. Ela vai até a parte de dentro aqui do braço, aqui, ó, que chama sulco intertubercular aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, bem assim do úmero, só que na parte de dentro, a grande dorsal. Só que daí, olha só, se o quadril lá embaixo, lá, ele foi para anterior, ele vai puxar um pouco dessa musculatura. Se puxa um pouquinho essa musculatura, ela entra um pouquinho em espasmo, que é contrair. Só que daí se contrai, o ombro da pessoa acaba indo para frente, protusindo um pouquinho. Olha a situação. Porque a grande dorsal é um rotador interno de úmero. E a pessoa começa a ter uma dor forte aqui, ó, na parte aqui do ombro. E principalmente fala no pescoço, porque o plexo todo aqui do pescoço, que é uma outra live que eu vou fazer com vocês, né, sobre todo esse raciocínio clínico pelo desfiladeiro torácico, que está descendo todos os nervos, né? Como é que a gente faz para tirar a dor? Mas começa a ter dor muito forte aqui, nessa região. Né? Olha só que, por causa do entorse do pé, pode ter uma relação lá em cima, começa com dores no ombro. Então, o raciocínio clínico, o que é? Eu tenho que ver detalhe por detalhe onde está essa dor, ver todos esses pontos de compressões, ver o que está desalinhado na pessoa, para poder alinhar, para que esse resultado seja duradouro e a pessoa não ter novas dores, né? Então, tipo assim, mas daí ela volta para casa, daí ela vai fazer, estar naquela posição dela de conforto, né? Eu vou deitar no sofá de qualquer jeito, eu vou dirigir de qualquer jeito, eu quero ficar relaxado, tá certo? Só que daí, aquela posição que o corpo já acostumou, ele quer voltar de novo. Aí a pessoa volta a ter dores de novo. Daí vamos para a segunda sessão, entendeu? Então é necessário, às vezes, não só uma sessão, mas mais sessões para poder ter esse máximo de resultado com a pessoa e ela ficar bem, entendeu? Então nós trabalhamos assim com a parte de terapia manual para depois eu entrar com a parte, alguma coisa de fortalecimento para a percepção e a parte analgésica para poder liberar o paciente, entendeu? Só que isso tudo demora, né? 1h30, 2 horas cada sessão. Eu não consigo fazer isso em 40 minutos, né? Então por isso que eu não consigo trabalhar em clínicas quando me chamam, né? Porque não tem como, porque que nem tem um paciente lá em Santo Antônio, lá, ele teve uma fratura, no úmero, né? Foi uma fratura cominutiva, quebrou o osso em vários pedaços do úmero aqui, ó. Ele não conseguia mais esticar o braço e nem levantar. Aí todo mundo lá fez lá fisioterapia nele, a mulher dele é fisioterapeuta, as clínicas, lá ninguém teve resultado. Daí acabaram ligando para mim, Júlio, sei que você tem uma base técnica muito grande, um resultado, um monte de testemunho, né? Glória a Deus. Aí outra coisa que eu vou falar para vocês, preste atenção, né? Todos esses testemunhos, todas essas coisas, né? Não sou eu, tá? É Deus, tá? Eu sou uma pessoa muito apaixonada por Deus, Jesus, o Espírito Santo. Então, a glória dele, é ele que coloca esse conhecimento, todos esses cursos que nós fazemos para atender vocês. Então, eu não vejo como trabalho a fisioterapia. Então, eu acabo ajudando pessoas que precisam, chega aqui chorando às vezes, a ambulância para aqui, pessoas com fibromialgia, que vem até do hospital, ligam para mim para combinar a sessão, e a ambulância até de lá já traz, sabe, assim, aqui a pessoa chega chorando, vomitando, e sabe, assim, e depois de 1 ou 2 horas zera toda a dor e que ninguém acredita. Mas o porquê? Não sou eu, lembro que sempre a glória dele, né? Temos um estudo, sempre estudando, mas eu sei que Deus, ele está operando ali, colocando a mão nessas pessoas, porque é muito, assim, resultado bom, né? E aí, voltando, né, que eu estava falando. Então, daí esse paciente, eles me chamaram, eu fui até lá, né, para poder atender. Só que daí eu tenho que inibir nervo, eu tenho que ver todos os nervos que estão saindo na parte ali cervical, tal, como é que era, fazer todo o trabalho no cara, né? Ele estava com gaiola ainda, um monte de coisa, estava com alguns aparatos, né, ali de fixadores, um monte de coisa.
E aí, só que a minha sessão demorou, foi quase 2 horas, né? Mas o cara esticou o braço, que ninguém acreditou. Aí ficou todo mundo assim, lá o Júlio lá, né? Ele, a mão santa, né? Que eu falo que sempre é Deus, né? Eu falo a mão santa. Ele conseguiu fazer com que o doutor lá da cidade, lá de Santo Antônio, esticasse o braço, tal. Mas aí teve uma certa briga, porque daí o dono da clínica ele queria que eu atendesse em 40 minutos. Mas não tem como, entendeu? Eu tenho que fazer todo esse trajeto, todas essas compressões, pontos de descompressões. Depois eu tenho que apertar a musculatura, inibir nervos que estão fazendo aquela elasticidade, aquele músculo que não quer esticar o braço. Eu tenho que inibir ele pelos OTG, que é a terminação dos músculos, o final do músculo, para poder liberar. É cheio de coisa, como uma parte elétrica meio doida. E aí causou problema lá, entendeu? Aí depois o médico queria que fizesse mais sessões nele e tinha esse impasse, essa briga. Porque daí cada sessão minha era 1h30, correndo. E o normal é 2 horas, entendeu? Porque eu preciso fazer todas essas coisas para ter resultado. Né? E depois de 7 sessões, o homem já levantou o braço, estava levantando, sabe? Muito rápido, 1 mês e meio depois que eu fiz cirurgia, estava levantando o braço, né? Ninguém tinha conseguido, mas eu sei que foi Deus. Mas com todo estudo nós conseguimos, mas eu preciso desse tempo de 1h30, 2 horas, porque existe todo um aparato. Não é só colocar uma ventosinha, ou não é só fazer uma massagem, não é só um músculo tenso. Existe todo um trâmite ali por trás disso aí, para eu poder resolver o problema da pessoa. Que é isso que eu quero fazer, resolver o problema da pessoa e ela ficar bem, entendeu? Então é isso. Então, bom, falamos hoje sobre dores lombares, sobre toda ali a parte do plexo ali, lombar sacral, que está descendo na perna, por que causa dor. Damos uma pitadinha sobre hérnia de disco, né? Que se às vezes nós não conseguimos resolver, são essas hérnias, né? Aí depois todo o trajeto ali dos nervos até os pés, depois ali a parte dos pés, nós conseguimos ali falar um pouquinho sobre fascite plantar, esporão, né? O porquê que ocorre tudo isso aí. E temos que fazer toda a parte de mobilidade, a parte de analgesia e correção ali da pisada daquele paciente, né? Isso é uma coisa muito interessante. E sabe uma outra coisa que é muito interessante também? Onde muitos pacientes, assim, eu sei que os terapeutas não sabem dessas coisas, mas existem alguns pontos ali no pé, ali, nos metatarsos ali, antes de chegar nos dedos ali no hálux ali, os outros dedos, o segundo, terceiro, quarto, quinto, que entre um osso e o outro existe ali, ó, uma musculatura interóssea ali, que chama musculatura metatarsais. E elas podem entrar em espasmo. Olha que doido. O que é isso? Você coloca bem um dedo assim, vai passando assim, de cima para baixo, assim, ó, onde tem ali o sulco, né, aquele buraquinho ali. Até chegar próximo do dedo, se você sentir algum caroço, alguma coisinha que deu um pulinho, alguma coisa assim estranha, aperta com força ali, segura por uns 2 minutos. Aí você vai sentir uma dor muito forte, depois de 2 minutos a dor para. E toda aquela dor no pé da pessoa ali, nossa, melhora 80%. Então isso é uma coisa muito interessante de se fazer. Né? Como você não tem base, de repente, né, de dores no pé, mas entre um osso e o outro ali, que vai até o dedo ali, que chama os metatarsos ali, naquele sulco, o buraquinho entre o osso e o outro, aqui, sabe? Aperta e vai, assim, com o dedo. Você pode apertar e escorregar, então quando você sentir alguma coisa, você aperta e segura. Isso vai causar uma analgesia imensa, imensa. Chega até 90%, às vezes, no caso de dor no pé, ele para. Interessante, hein, fazer, hein? Ninguém sabia disso, hein? Isso aí eu fui aprender depois de muitos anos, assim, de cursos, e também não ensinou, e com o paciente mesmo, colocando a mão. Aí outra coisa que é importante, assim, dor na lombar, o que eu posso fazer, né? Tipo assim, Júlio, eu tô longe, então como é que eu faço para poder parar essas dores, né, na lombar? Eu acho muito interessante, sabe o quê? Uma pessoa, tipo assim, 80%, 70% dos casos de dor, né, ali na parte da lombar, resolve com esse alinhamento da pelve. Olha só que coisa, né? Eu falei um monte de coisa. Mas 90% melhora muito, né, com esse alinhamento de pelve. O que você pode pedir para alguém aí da sua casa fazer? Você deitado na sua cama, no sofá, barriga para cima, né? O que você vai fazer? Pede para ela colocar a mão no seu quadril, o osso ilíaco, né? No seu quadril. Se você não souber, dá uma olhadinha na internet, coloca lá osso ilíaco, né, que já aparece. Aí você coloca a sua mão, você vai entender. Aí você deitado, barriga para cima, você pede para a pessoa fazer uma leve pressão, assim, de cima para baixo. O seu quadril ele tem que descer e voltar, beleza? Só que você vai comparar com o outro lado.
Aí o outro lado você vai colocar a mão, você coloca uma mão aqui no quadril e outra aqui. Ó. Esse aqui, você abaixou um pouquinho, você faz força para baixo e solta, ele vai ter que ir e voltar. Se esse lado aqui você apertar e não for tá duro igual a pedra, esse quadril aqui, ó, desse lado da pessoa, ele tá para anterior. E agora, o que eu faço, né, para poder resolver isso aí, né? Então aí tem várias técnicas, né? Tem o movimento de volante, que é mais complicadinho, tem a técnica da osteopatia, né, que eu acho que eu gosto muito de usar, né? Então, mas você em casa, né? O que você pode estar fazendo, né? Que é muito interessante. Técnicas da quiropraxia também que é interessante. Mas eu vou falar para você duas coisas importantes. Veja bem que interessante. A pessoa deitada, aquele ilho ali que não estava descendo, tenta colocar as duas mãos assim dele e tenta fazer pressões assim para baixo. Aperta um pouquinho e solta. Pelo menos ali por uns 2 a 3 minutos. Aí depois você compara de um lado, tá molinho, e do outro, melhorou, falta mais um pouco, continua de novo aqui, aperta e solta. Você não precisa ser rapidinho, também não precisa ser tão devagar, né? Aperta e solta. E ver se a pessoa, ela tá aguentando a dor, né? Que às vezes pode doer muito, né? Então isso é uma coisa importante, né? E aí quando fica molinho, igual o outro, você já alinhou bastante o quadril dela, o ilho, para ir para trás, né? Técnica da osteopatia, né, é mais complicadinha, né, porque nós dobramos a perna do paciente, seguramos o joelho, a outra mão colocamos ali por baixo da pessoa ali, bem naquele ossinho do bumbum que a gente senta, sabe o isquio? A gente faz uma alavanca, sabe? Que daí fica pegando todo o ilho ali, ó, e empurrando ele para baixo, ó, até ele ganhar mobilidade. Mas é mais complicadinho aqui, é uma live, né? Se eu tivesse paciente aqui, vocês iriam entender para poder ajudar. Mas só de fazer essa pressão, você já consegue resolver, tá bom? Pelo menos 60% das dores lombares. Outra coisa, o esporão de calcânio é muito interessante você, né, colocar um sapato ali que seja um pouquinho mais alto, só pouca coisa no calcanhar e que seja muito molinho. Existem umas calcanheiras, tá, que vendem ali naquelas casas de saúde, né, essas coisas, pela internet também vende. E é interessante assim, essas calcanheiras, elas podem existir para comprar, que tem calcanheiro para quem pisa para fora ou para quem pisa para dentro, que daí ela vai ser ao contrário ali do sua pisada e acaba ajudando a alinhar o seu calcanhar ali, o seu calcânio, para você ter uma pisada certa. E sendo macio, as suas dores de esporão tendem a melhorar 80%, tá bom? Fascite plantar é uma coisa muito interessante, né? Então, fascite plantar, a parte de cima ali, ó, na musculatura ali dos metatarsais, aperta e segura que vai tomar um alívio grande. Mas a face ali de baixo, eu tenho que esticar ela, não tem? Então, pisa em cima de uma bolinha e fica esfregando o seu pé. Que aquela face ali ela vai esticando. Ou então, você mesmo, pega o seu pé, é que eu não tenho aqui nada anatômico aqui para te mostrar, mas pega o seu pé, né? E aí, você senta, pega o seu pé e fecha a mão assim, ó, e fica passando forte assim, ó, bem no meio do pé, assim, ó, como se fosse uma engrenagem, assim, ó, bem forte. Faz isso por uns 2 minutinhos e a face ela vai aumentando. Você para de ter essas dores ali da face plantar, tá? Então olha só, te dei uma dica de face plantar, de esporão, que é muito importante. Falei todo o evento, tudo que nós temos que fazer, tudo que eu faço, né? O raciocínio clínico avançado de tudo isso e uma dica também para você ter uma melhora nessa dor, né? A lombar ali, falei que alinhamento da pelve, nossa, traz um alívio absurdo, 60% a 70% ou seja, nós conseguimos resolver com a parte de alinhamento pélvico, né? Então, eu trabalho muito com a parte de terapia manual, né? Técnicas da osteopatia, da quiropraxia, né? E também a parte de acupuntura, agulhamento a seco, dry needle, tudo isso aí em cada sessão, que demora de 1h30 a 2 horas para ter o máximo de resultado e a pessoa ficar bem, entendeu? E também tenho máquinas aqui de fortalecimento, que é de exercício resistido, né? Máquinas da musculação para fortalecer, né? No final se precisar, né? Então, eu queria agradecer muito a todos que estão vendo essa live, que vocês possam chamar outras pessoas. E aí, eu não sei se está interessante para vocês esse horário, que sexta-feira é mais vazio aqui, né, onde eu atendo. É mais tranquilo, eu consigo falar mais, né. Então, geralmente segunda-feira, que eu acho legal, live, sempre é segunda e terça, né, que o pessoal não quer ir para balada e tal. Só que, nossa, é muita gente, tem hora que eu saio daqui até às 10,
até tem paciente às vezes que trabalha, chega aqui meia-noite, como médico de Pinda, que às vezes ele liga do plantão, lá do hospital, Júlio, eu estou travado, eu preciso de ajuda, você pode abrir lá para mim? Atendo, não tem problema, né? E aí, amanhã mesmo, assim, eu tenho uns médicos que vão vir daqui de outras cidades, né, que eles ligaram para mim, porque, glória a Deus, estão chegando nossa informação, nosso conteúdo, nosso trabalho para outras pessoas também, né, de longe, né? Então, daí eles estão vindo também. Tem algumas pessoas que, quando visitam o Brasil aqui, né, que tem familiares aqui, eles acabam vindo também. Então, glória a Deus, eu sei que Deus está colocando a mão em todos eles e estão resolvendo o problema deles de dor, né? Então, para mim é uma alegria estar fazendo essas coisas, porque eu gosto dessa parte de anatomia profunda, sabe? Essa parte de anatomia pesada, de todos os nervos, detalhe por detalhe, como é que faz, como é que não faz, né? Para poder ajudar pessoas, né? Porque daí a gente parece que tem um sentido melhor na vida, né? De pegar e falar assim, pô, faço uma coisa legal, né? Uma coisa que eu consigo ajudar pessoas, né? E Deus é glorificado, então tá tudo perfeito, tá bom? Então, pessoal, não sei quanto tempo que tem de live, eu nem sei que horas são, eu nem coloquei aqui o relógio nada, então eu vou encerrar aqui a live e eu quero que vocês coloquem, né, nos comentários, ou então que vocês mandem mensagem para mim, tá? Assim, sobre o que vocês querem que eu fale. Tem tanta patologia, né? Tem tanto tipo de problema, né, que aparece aqui, desde fibromialgia, desde herniação, desde artrose, né? Tem muita coisa para falar, entendeu? Para mim poder ter muito assunto aqui, porque o que me disseram agora essa semana foi sobre a dor lombar, que é 90% dos casos que aparece que é a lombar, e fascite esporão. Daí eu acabei pegando esse engajamento para poder falar para vocês, tá bom? Eu acho que ficou legal, foi a primeira live assim grande que eu fiz, né? Não foi uma coisa curta, né? Eu já dei algumas entrevistas assim para algumas rádios, mas foi coisa curta, né? Agora assim, acho que foi bacana, tá bom? Então agradeço o contato de vocês, agradeço a presença de vocês, e vocês possam colocar ali sobre o que vocês desejam que eu fale na próxima sexta-feira. Que daí depois do trabalho eu já coloco tudo aqui e a gente faz essa live, aquele papo descontraído, tranquilo. Tem uma bagagem meio grande de anatomia, desses detalhes, assim, que eu vou estar falando detalhe por detalhe, né, para você ter noção do que é, tá bom? E qualquer coisa precisando, é só entrar em contato, tá bom? Meu telefone, ele vai estar aqui nas edições, aqui embaixo, em algum lugar vai estar meu telefone, meu contato. Você fala direto comigo, tá bom? Para eu poder explicar detalhe por detalhe. Eu não gosto de ter intermediário, assim, porque a pessoa não entende, né? Então, eu já falo tudo que está acontecendo para a pessoa vir, que eu consigo já ter um resultado com a pessoa, tá bom? Então, obrigado a todo mundo aí, ó, a Camila, a Juliana, a Juliane, Diego, Mariana e outras pessoas também que estão vendo nos outros canais do YouTube, Facebook também. Então, eu agradeço muito e eu espero que vocês me mandem sobre o que quer que eu fale, tá bom? Na próxima sexta-feira, às 7 horas, estarei aqui de novo, tá joia? Eu vou encerrar aqui agora, então, para a gente poder encerrar o expediente geral, né? Tomar um banho, comer alguma coisa, assistir um pouco de televisão e depois cama, tá bom? Abraço, Deus abençoe a todos. Tchau.